Pra cima aqui, ó. Vamos falar do jogo, Dodô. Olha só, um jogo importante. Aliás, amanhã com transmissão ao vivo da Rede 98, a partir de 6h40, hein? A partir de 6h40 a gente invade o grafite aqui. Tô nessa aí junto com o Gilbert, Eduardo Madeira, Igor Assunção. Vamos falar de Bragantino e Atlético, porque o Atlético tem baixas importantes, Dodô. Não tem Zarate, não tem Lemos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Batalha sofreu uma entorse no joelho ali durante o clássico. Vai passar por uma artroscopia, uma data ainda que não está confirmada. E aí, quem que escala? Você escala o Gêmeos? Eu vou te falar. O Atlético jogando fora, eu escalaria o Gêmeos sem problema absolutamente nenhum. Escalaria. Ele era titular, ia até outro dia. Pô, a infelicidade, fez um gol contra. Não vai ser o primeiro nem vai ser o último. Não foi o e primeiro. E aí, de repente, virou assim... O Gemerson virou o problema do... Não, peraí, gente. Antes do Gemerson, bem antes do Gemerson, a gente tem uma série de problemas a serem resolvidos, né? Então, acho que o que menos importa é quem o Filipão vai escolher para colocar na vaga dos jogadores que não vão poder jogar. O que eu acho que o Atlético tem que mudar é a postura. Eu estava agora, antes de vir para cá, com uns amigos atleticanos e conversando... E eles dizendo o seguinte, olha, eu fiquei assustado. Os que foram ao jogo, principalmente, fiquei assustado com a passividade do Atlético. Em campo ali, né? Um negócio assim, não que o Cruzeiro tenha feito uma partida maravilhosa, não fez não, o jogo foi meia boca. Mas o Cruzeiro mostrou interesse pelo jogo. E o Atlético, eu não sei se o Atlético não mostrou interesse pelo jogo, ou se o Atlético não conseguiu jogar, porque... A gente às vezes cai nessa linha que é tênue. Claro. Às vezes o outro time não te deixou jogar. Não é que você não queria. Né? Mas eu acho que foram as duas coisas. Exatamente. O Atlético não conseguiu jogar por falta de repertório tático, por falta de construção de jogadas, de saber o que ia fazer com a bola e também por uma passividade. Fiz essa pergunta no 98 Esportes, agora faço para vocês dois. O Atlético é mal treinado? Ô, CJ, eu defendi o Filipão aqui. Quando o Atlético contratou o Filipão, eu achei que o Filipão era o melhor treinador que cabia para o Atlético naquele momento. Perfeito. Porque o Dorival, que 3 semanas antes tinha sido sondado, pelo que eu fiquei sabendo, pelo Atlético, já tinha acertado com o São Paulo. Infelizmente, por conta daquela história da multa, do Cudê e etc e tal. Naquele momento não tinha outro treinador. Aí hoje, de manhã, eu vi aqui vocês conversando a respeito disso, e eu acho que foi o Cabido que falou, acho que foi o Gris que falou, peraí. Então, quer dizer, porque entrou o Nicola dizendo o seguinte, olha, há uma corrente, há uma parte das lideranças dos jogadores do Atlético que estão insatisfeitos, não com o Filipão, mas com o trabalho que o Filipão tem fazendo, porque o ambiente é muito bom, etc e tal. O Nicola continuou. Se o Atlético for para a Libertadores, aí a chance do Filipão ficar é grande. Direta, né? Direto. Se o Atlético não for para a Libertadores, há uma enorme chance do Filipão não ser o treinador do Atlético. Quer dizer, nós estamos atrelados a ir para a Libertadores ou não? Para poder acreditar no trabalho. Para acreditar no trabalho. Ou o trabalho é bom e ele fica, ou o trabalho é ruim e ele não fica. Como o Luiz Castro no Botafogo, que nem classificar para o Carioca. E aí o Grito deu um exemplo, quer dizer, a bola bateu na trave e saiu, o Filipão é ruim. Bateu na trave e entrou, o Filipão é bom. Então... Eu acho que tem coisas boas no Atlético, como a melhoria defensiva, a bola aérea defensiva, mas a parte criativa, Gui, do meio-campo, o ataque, as soluções, as mudanças. Claro que passa pelas peças, claro. A culpa não é só do Filipão. O Cudê, quando tira os jogadores de velocidade no início do ano, ele deixa o time sem essa variação. Mas eu acho que o Filipão tinha que buscar mais variações ofensivas para esse time do Atlético. Quando você perguntou assim, o time é mal treinado, é difícil a gente responder porque como a imprensa não tem acesso, então a gente não vê no trabalho lá como é que é o trabalho dele no campo. Agora, o que a gente vê é o time atuando. E aí, quando o Filipão faz qualquer modificação e tal, ele é muito tradicional, né? Ele é muito, sai o camisa 9, entra um camisa 9. Sai um lateral, entra um lateral. Ele não é de ousar. E ele mantém um esquema praticamente assim para todos os jogos.
Eu estava conversando hoje com o Xandinho lá na Special One e ele falou que ele ficou na primeira cadeira lá. Ficou mesmo, eu vi. Ficou na primeira cadeira, bem perto das cadeiras do campo. Cacá Moreno. E aí nessa área que vocês são muito mais competentes, ele falou, Guilherme, cara, o Cruzeiro claramente fez 2 linhas de 4 no meio de campo. E ali ele amarrou o time do Atlético com essas 2 linhas e tal. E aí você não vê o Filipão encontrar, você não vê normalmente o Atlético voltar para o segundo tempo, CJ, com uma postura muito diferente, né? Ele começa o jogo de uma forma e ele vai dentro daquela convicção dele. Talvez o futebol de hoje tenha exige um pouco mais de variação, né? Sabe o que o torcedor bem do Atlético colocado. não aceita? O torcedor do Atlético não aceita. Você está jogando dentro de casa contra o maior rival. E não adianta dizer que não é, porque é o maior rival do Atlético. Tem gente que fala que não? Na gozação, né? Agora o nosso rival virou o Palmeiras, virou o Flamengo. Não, o nosso maior rival é o Cruzeiro. Que foi, inclusive, a grande polêmica da semana aí, né? Falar que o Cruzeiro não é mais rival. E aí, CJ, o torcedor do Atlético, dentro da Arena MRV, no primeiro clássico, não vê o Atlético propor, ir pra cima, sufocar. Isso matou o torcedor do Atlético. E essa é uma característica do Filipão. E o torcedor do Atlético tem que entender o seguinte, se o Filipão ficar, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Assim, não tem muito que correr. E me assustou um pouco a coletiva do Filipão. Não essa depois do jogo do Cruzeiro, mas a de semana passada, que ele teve 10 dias para treinar. E ele falou assim, eu quero jogo quarto domingo. Porque quando a gente tem a semana inteira, me perdoe se eu estiver trocando aqui a palavra, tá? Eu tenho que ficar criando treino todo dia. Tenho. Uai, o que a gente mais escuta treinador falando, eu não tenho tempo para treinar. E ele falou isso, ele falou assim, não, eu quero jogo quarto domingo, porque se eu treinar de segunda, terça, quarta, aí todo dia eu tenho que ficar inventando um treino diferente. Ué, tem, Filipão, você é treinador. Entendeu? Muito bom.